Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo, depois de aí, bem uns mais de 2 meses sem fazer lives, estou aqui de volta. Bom demais ter vocês com a gente aqui. Olá, Lari Freire, Carol Vieira na área, Aline Maria, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aí o que acontece? A gente começa a viver a nossa vida e de repente a gente começa a perceber que o que a gente planeja, o que a gente coloca de meta não é tão fácil de ser conseguido, e aí a coisa não acontece. E aí, quando você busca aquele culpado, quem é o filho da mãe que sabotou, que deu problema, que dificultou a realização daquele meu grande objetivo, e você descobre que é você mesmo. Bingo! Autossabotagem. Procrastinação. Deixar aquilo que pode ser feito. Você tem a capacidade para fazer, você tem o tempo para fazer, você tem a habilidade, você precisa muito fazer aquilo e você não faz. Ou você faz e de repente você cometeu um pequeno erro, mas que acabou com o seu resultado. Por que essas coisas acontecem? Quem nunca viveu isso? Então, que bom estar com vocês novamente aqui. Muito boa noite. Sandra Márcia Muniz aqui conosco. Bela, massoterapeuta, que bom ter você aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Depois aí de mais de 2 meses sem fazer uma live, eu já estava com saudade de vocês. E eu quero que vocês taquem o dedo no aviãozinho, chama a galera para estar com a gente. Chama aí os seus amigos, os seus familiares. E especialmente aquelas pessoas que você sente que tem abertura da mente para esses assuntos de autoconhecimento, de transcendência, e que estamos todos aqui aprendendo juntos. Olha só, Natália, de Rio Verde, Goiás, seja bem-vindo. Quem está chegando aí, coloca aí de onde você está falando. Enoá Martins, saudades, doutor Dinho, igualmente, Enoá. Bom demais estar aqui com você. Boa noite. Marisa, boa noite. Rosicleide Cigarini, minha cunhadinha amada. Bom ter vocês aqui. Olha só, a Lari Freire de Ceará, do Ceará. Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Eu tô aqui do Ceará Grande. Água Boa, Mato Grosso. Olha, tem uma matogrossense, uma conterrânea minha aqui conosco. Seja bem-vinda, bem-vinda, Deuseni Silvério. Muito bom estar com você aqui. Seja bem-vinda. Rai Ron Santos, de Fortaleza, Ceará. Ué, galera aqui do Ceará, aqui conosco, estamos aqui, nossos vizinhos aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vocês sabem que as nossas lives, eu, como médico psiquiatra, terapeuta, mentor, eu não gosto muito de trazer aqui um conteúdo muito técnico, nem um monte de informações que no final das contas não vão te servir para nada. Eu gosto de trazer para vocês aqui um verdadeiro processo de transformação. Eu atendo os meus mentorados, eu trabalho com isso e a cada sessão eu busco realmente levar a quem eu estou ali ajudando algo que transforme. E eu faço um processo de conferir se isso está acontecendo. Só que isso tem início, meio e fim.
E o início sempre é a sua capacidade de perceber o que está pegando na sua vida. Quem não tem um problema nunca vai resolver. Então, eu quero que você coloque aí nos seus comentários aonde você mais está tendo problema. Por quê? Partimos aqui de um princípio que você é a imagem e semelhança do Criador e cria total a realidade que você vive. Então, se você levou um chifre, se você está endividado, se você, de repente, não consegue ter o relacionamento que você gostaria, se você está tendo problemas de saúde, gastrite, dores no corpo, você criou isso. Se você não tem o reconhecimento profissional que você gostaria, você criou isso. Se você está vivendo frustrações na sua relação familiar, seja com seus pais, seja com seus filhos, com a sua esposa, seja lá com quem for, você criou a realidade que você está vivendo hoje. Então, a grosso modo, a autossabotagem é a sua atitude que leva ao seu próprio comprometimento, a que leva ao seu próprio sofrimento. Então, aonde você está sabotando mais a sua vida? Porque se você não parar nem para pensar nisso, ninguém resolve um problema que não tem. Então, deixa eu até colocar aqui o nosso tema, subconsciente e autossabotagem. Olha só, que legal. Olha a Bela aí trazendo um feedback. Doutor Dinho, você mudou a minha vida. Obrigado. Mas se ela não tivesse feito... Bela, parabéns aí pela sua conquista, que com certeza você pegou o que eu trouxe para você e fez um bom uso. Parabéns, eu curto isso pra caramba. E é realmente o que me move aqui. Então, olha o Orlando da Silva Mourão aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. Saudade de você. A Ju tá falando aqui, Orlando, que tá com saudade de você também. Nosso querido mentorado, staff das nossas últimas turmas do Método Autoliberação para a Vida. Massa pra caramba. Então, vocês acredito que talvez tenham visto aí as últimas postagens que a gente trouxe, que eu passei um tempo aí, praticamente quase 2 meses sem postar nada. Live mesmo, eu até não olhei no feed a última vez que eu fiz live, mas faz tempo. Faz mais de 2 meses, com certeza, que eu não faço uma live. E eu passei por um período aí de recolhimento, por um período de reflexão, por um período de autoanálise, de percepção daquilo que eu estava vivendo. Então, há muitos anos atrás, eu vou começar mais do começo. Então, eu venho de uma família classe média, né? E que nunca valorizou muito assim como um princípio básico grandes realizações pessoais, grandes ganhos financeiros, que nunca foi algo assim muito importante. E é óbvio, tanto eu quanto você, quanto qualquer pessoa, traz a maioria das suas crenças, sejam as crenças que te limitam ou as crenças que te trazem poder, capacidade, do seu sistema familiar. E eu também. Então, até algum tempo atrás, para ser mais exato, em 2017, foi os primeiros cursos de coaching que eu fiz. Inclusive, na sugestão da nossa querida amiga Rosane Santos, que acabou de entrar aqui. Oi, Rosane! Beijão e abração pro
Grande Ramiro, seu esposo, meu querido amigo, bom demais estar com vocês aqui. E ali atrás, eu já era médico formado e já era constelador, terapeuta, já tinha o meu título de psiquiatra desde 2013, tirei o meu título aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, em 2013, mas eu vivia aquela minha vida ali muito desprendido de um pensamento mais grandioso. E o que aconteceu é que, dentro dos processos do coaching, e que é massa, que é legal pra caramba, mas trouxeram ali, se você não tivesse limites, se você pudesse conquistar qualquer coisa na sua vida, ali naquela reflexão, naquele processo, que hoje em dia o coaching tem muito das terapias, e as terapias englobaram muito do coaching também. Coaching é mais faca na caveira, terapia é mais tirar sofrimento, tirar bloqueio. Mas ali, quando eu fui levado a refletir que se eu não tivesse limites no meu poder pessoal, o que eu conquistaria? Eu abri ali a minha visão de futuro extraordinária com o nosso querido Paulo Vieira, que é um cara fantástico, e eu acabei levando para um lado da coisa, né? Se você pudesse conquistar qualquer coisa na sua vida. Então eu pensei muito nas coisas e vim desenvolvendo o meu trabalho com uma missão de expandir a capacidade de realização das pessoas, auxiliar as pessoas a realizarem mais, a conquistarem mais coisas, conquistarem mais feitos. E nesse processo de aprendizado, nesse processo de entendimento da realidade humana, eu pude perceber que alguém só conquista alguma coisa para ter, depois de conquistar aquela coisa. Eu quero a participação de vocês, eu não gosto de ficar falando sozinho. Coloca aí nos comentários. Se você pudesse ter qualquer coisa na sua vida, o que você conquistaria? Se você pudesse chegar a qualquer resultado na sua vida, qual seria esse resultado? Coloca aí nos comentários. Nutri, Alexandra, saudades, doutor. Obrigado, Alexandra. Prazer em ter você aqui. Keila Rodrigues, saudades também, Keila. Que bom. Coloca aí nos comentários. Eu já comentei. O que você gostaria? Ju Cigarini, você está aqui conosco, não acredito! Hein? Bem mais pertinho do que vocês imaginam. Olha só, a Rosane Souza está trazendo aqui o que você conquistaria: a casa própria. Pati Salgueiro, crescimento no trabalho. Dalciliones, saúde e paz espiritual. Uau! Bela trazendo saúde mental, que legal. Ana Paula trazendo aqui liberdade financeira, saúde. A Karina Rodrigues, a casa própria, independência financeira. Então, olha que interessante. Todas as conquistas materiais, até a própria saúde, que está na matéria, o nosso corpo físico está na matéria, e também o sucesso profissional, a casa própria, a liberdade financeira, elas são sim conquistas fantásticas e maravilhosas, mas no final das contas, todas essas conquistas materiais, elas vão te levar a um sentimento.
elas vão te levar a uma emoção. Por que eu quero ter uma casa própria? Porque eu quero me sentir seguro. Por que eu quero saúde? Porque eu quero me sentir bem com o meu corpo. Por que eu quero emagrecer? Porque eu quero ter uma sensação de ser valorizada pela minha beleza. Por que eu quero ter liberdade financeira? Para me sentir mais seguro diante das minhas contas a pagar, das realizações que eu preciso fazer. Por que eu quero aquele carrão importado do ano? Para me sentir mais empoderado? Então, no final das contas, existe sempre um sentimento que motiva as nossas buscas. E a maioria das pessoas que conseguem chegar àquelas conquistas materiais, elas percebem que logo que conquista, existe um vazio. E uma nova conquista se configura lá na frente para ser realizada. Eu não estou falando aqui que as conquistas materiais não são importantes. Elas são importantes. Mas as conquistas emocionais, elas são muito maiores. O que dizer das pessoas que muitas vezes estão debaixo da ponte? E você passa de dentro do seu carro, você olha para aquela pessoa e ela está ali sorrindo, brincando com o cachorrinho. O que dizer das pessoas que pode estar na seca, aqui no sertão, né? Lá não, aqui no sertão, e você pergunta, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida? E ele tá naquela casinha de pau a pique, tá dizendo que tá legal, que ele tá feliz, que choveu. E o que dizer das pessoas que tem tudo materialmente, e você pergunta, e aí, como é que tá a vida? Tá uma bosta. A bolsa de valores caiu, meu investimento deu ruim. O que dizer das pessoas que cometem suicídio pulando do próprio apartamento do 20º andar? Tem um apartamento no 20º andar, tem uma família estruturada. Por que isso tudo acontece? Porque as buscas muitas vezes se configuram vazias. Porque as pessoas se matam, lutam, fazem um monte de coisa para casar e entram em um relacionamento que fica reclamando do marido o tempo todo, fica reclamando da esposa o tempo todo, e separam, e entram num outro relacionamento e separa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Entra num relacionamento e é atraído e é atraída. Entra num namoro e é traída. Por que acontece a repetição de padrões de sofrimento na vida das pessoas? Por que é que as pessoas, muitas vezes, ciclicamente, ganham dinheiro e perdem dinheiro? Por que ciclicamente, algumas pessoas com vários e vários diplomas, uma habilidade técnica, uma habilidade profissional gigantesca, com reverências nas notas da faculdade, não conseguem se sentir satisfeitas e valorizadas no trabalho que fazem? Porque muitas pessoas adoecem fisicamente. É disso que nós estamos falando aqui. A autossabotagem, o sofrimento, vem de um mecanismo da sua mente. Não da sua mente racional, que sempre tem uma explicação pronta para o que está acontecendo. Não a sua mente racional, que acha que sabe quais são as causas do seu sofrimento. O problema é meu marido. O problema é meu chefe que não para de me infernizar. O meu problema é que eu nunca tive uma oportunidade. É o seguinte, galera,
esses padrões de sofrimentos repetidos em sua vida, porque fala sério, a grande maioria das pessoas aqui, coloca aí sim ou não, você que tem um problema, tá? Eu no comecinho, dentro desse despertar que eu tô convidando você, eu perguntei, qual é o seu grande problema? Aonde você mais se sabota? O que tá pegando na sua vida? Fala sério, esse problema que você relatou aí, ou mesmo você que não relatou que tem um problema, esse problema se repete na sua vida há muito tempo. Esse problema não começou semana passada, não começou mês passado. Esse problema se repete na sua vida. Coloca aí nos comentários, sim ou não. É verdade? O seu problema se repete já há muito tempo? É verdade. Olá, Márcia Gaiuso, minha querida amiga, terapeuta, saudade de vocês. Muito bom. Então, sim ou não? É algo novo? Isso se configurou um grande problema na sua vida das últimas semanas para cá? Não. São problemas que se repetem. O que acontece é que existe o seu subconsciente, que é o responsável pela criação de toda a realidade que você vive. E o seu subconsciente se conecta a um grande campo de informação, a um grande arquivo de memória familiar. Esse arquivo de memória familiar, chamado também de campo morfogenético, chamado de campo mórfico também, pela constelação familiar, chamado de campo morfogenético pelo Rupert Sheldrake, que é um arquivo de memória que guarda tudo o que aconteceu na sua família, que guarda tudo o que aconteceu na sua ascendência com os seus antepassados e traz de lá uma grande memória. E essa memória você acessa sem saber, mesmo situações que ninguém contou. Se o seu tio matou alguém e não contou para ninguém, ninguém sabe, ele passou batido naquilo ali, você acessa essa informação de um assassinato que aconteceu no seu sistema familiar. Se o seu avô torturava a sua avó, vamos colocar mais para trás, se o seu bisavô torturava os escravos que ele tinha, e isso era ali dentro da cultura e tudo natural. Desliga lá, fazendo um favor. Você acessa isso de forma inconsciente e traz para sua vida padrões de sofrimento relacionados àquilo que aconteceu. Padrões de sabotagem por fidelidade àquilo tudo que aconteceu. E isso se repete. Você achando que é o seu chefe que não dá oportunidade, mas você está ali julgando os seus pais por ter sido fracassados na profissão. E essa pedra de julgamento que acontece da sua consciência para a consciência diante dessa memória que você tem dos seus pais, essa pedra cai na sua própria cabeça, trazendo para você um azar no seu trabalho. Você é mais competente que o seu colega. Você faz mais pela sua empresa que o seu colega. E ele é promovido e você não é. E você não sabe por quê. Você acha que estão de marcação com você. Mas é a sua própria mente que, apedrejando o seu pai, que foi pedreiro, que ganhava um salarinho pequeno, que trabalhava duro de sol a sol, julgando pela raiva, pela pena, pela vergonha, pelo medo de também
trabalhar duro demais, você acaba da mesma forma trazendo para sua vida a repetição daquele padrão. E o processo que se faz de reconhecimento dessa causa que vem do seu emaranhamento sistêmico, do seu subconsciente, diante daquilo que aconteceu, a solução para isso nós chamamos aqui de liberação emocional. E quando você mesmo começa a ter as suas próprias sacadas e se liberar, nós chamamos de autoliberação, que é o processo com o qual eu trabalho, com o qual eu faço os meus atendimentos, onde eu atendo em sessões ou um processo de mentoria de 5 meses, aonde eu te ajudo a encontrar essas causas sistêmicas familiares. Um processo derivado da constelação familiar, criada pelo alemão Bert Hellinger, que passou a perceber empiricamente esses padrões de sofrimento dentro dos sistemas familiares. E assim, de forma intuitiva, de forma fenomenológica, não vou explicar aqui agora o que é isso, mas é o estudo do que se observa nos seres humanos, nas relações humanas. É diferente do que se observa dentro de um laboratório. Mas a fenomenologia, a percepção empírica do que se sucede nas relações humanas, possibilitou a criação, a concepção da constelação familiar e baseia tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, os seus processos de autossabotagem, aquela tarefa que você tem para fazer e não faz, aquela viagem que há tanto tempo você sonha fazer e não faz, não planeja, não coloca data, não sobra dinheiro, aqueles investimentos furados que você faz, aquele namorado que você bota todas as fichas ali em cima, se ilude e só decepção. Isso realmente vem da sua própria criação mental, emaranhado, emaranhada com os conflitos dos relacionamentos do seu sistema, em especial o seu pai e sua mãe. Não tem essa. Julgou, condenou o seu pai e a sua mãe no relacionamento que eles tiveram, desonrou o seu pai ou a sua mãe pela atitude, pelas ações que eles tiveram. A sua consciência, feita à imagem e semelhança do Criador, guarda toda a lei divina. E dentro da lei divina está contida, assim como a lei da gravidade, as leis da química, da física, da biologia. Não interessa se você não sabe a aceleração da gravidade. Se você pular do 2º andar, você vai quebrar as pernas. Se você pular do 20º, você vai morrer. É batata. E não interessa se você sabe essas leis que eu estou explicando aqui. Se você jogar uma pedra no relacionamento dos seus pais, essa mesma pedra cai no seu próprio relacionamento. Se você ficar morrendo de pena da sua mãe por ter desenvolvido um câncer, é bem provável que por fidelidade inconsciente você desenvolva um câncer muito semelhante. Eu já até relatei aqui faz tempo, não sei se faz muito tempo, mas eu já relatei aqui. Uma cliente que eu tinha, que ela desenvolveu o mesmo câncer que a mãe. E pasmem, a mãe tinha tido uma necrose de cabeça de fêmur, que é um adoecimento ortopédico, né? O fêmur é o osso da perna, da coxa.
E a imagem radiológica do fêmur da mãe era igual à imagem radiológica dela. Olha só, como era um padrão de repetição. E aí vem o processo da autossabotagem. Aí vem as escolhas erradas. E que depois dessas escolhas erradas, muitas vezes você fica se matando. Muitas vezes você fica se culpando. Muitas vezes você fica amargando aquela autocondenação. Muitas vezes você fica trazendo para a sua própria vida mais e mais sofrimento. E eu trouxe aqui um pouquinho da minha história no começo da live, um pouquinho da minha história diante de todo esse padrão atual de, digamos assim, de fama. Esse padrão atual de aparências. Esse padrão atual de ostentação que há na realidade, seduzindo o ser humano, e como um ser humano, de certa forma, eu fui seduzido. Porém, eu pude perceber que naquele caminho o meu propósito estava sendo perdido. Existem pessoas que, de certa forma, nasceram determinados para algumas realizações. E de onde vem essa determinação? Vem da bagagem trazida do próprio sistema familiar. Vem da bagagem de habilidades que trazem do pai e da mãe, dos avós, dos bisavós. Vem das necessidades de depuração, de purificação, de cura do próprio sistema familiar. E realmente, tem pessoas que nasceram para servir a vida. Nas grandes posses, riquezas. Sim. Mas tem pessoas que nasceram para servir a vida, curando. E eu pude perceber, dentro dos meus processos reflexivos, que eu recebi uma missão de vida, relacionado a diminuir o sofrimento humano. Não que eu não possa ter muitas riquezas, mas que quando esse objetivo final é determinado, e assim estava na minha mente determinado, um objetivo final de expandir a capacidade de realização minha e inspirar as pessoas na expansão da capacidade de realização. Mas não era só isso. Porque a capacidade de realização na matéria, no que se realiza, é, em uma última instância, para levar a um sentimento, a uma emoção, a uma vida leve, a uma vida alegre. O que Schumacher pôde fazer com a vida dele, com toda a riqueza que ele tinha, dentro de um processo de degeneração física? O que tantas pessoas que colocam em primeiro lugar as conquistas, a ostentação, fazem com tudo isso ao final da vida? Vários estudos diante de pacientes terminais mostraram que esses pacientes tinham algumas frustrações quando perguntados: o que você faria diferente na sua própria vida? Eles dizem: ao final da própria vida. Vou beber uma aguinha aqui. Eu queria ter convivido mais com a minha família.
eu queria ter trabalhado menos. Eu queria ter dedicado mais tempo aos meus filhos. E eu gostaria de ter tido um relacionamento mais tranquilo com a minha esposa. Eu gostaria de ter tido mais paz, mais leveza. E, de certa forma, hoje, o meu propósito está mais claro. E esse meu propósito é viver e compartilhar com vocês, com a minha família, com as pessoas que estiverem à minha volta, com as pessoas que estiverem comigo, uma vida mais leve, mais alegre, mais tranquila. Ótimo, bora ter meta, bora ter objetivo, bora crescer. E eu cresci. Trabalhei igual um cavalo, como as pessoas dizem. Fiz coisa pra caramba. Mas o resultado não trouxe aquela satisfação que eu gostaria, que eu achei que teria. Não trouxe, sinceramente. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês o que tem a ver com o subconsciente e a autossabotagem, e ao mesmo tempo revelando que eu também estou descobrindo os mecanismos que me movem e os mecanismos que me sabotaram. Porque se eu queria tanto um objetivo e não o tive, é sinal que eu me sabotei. E eu me sabotei por quê? Porque o caminho que eu estava seguindo não era o meu. O caminho que eu estava seguindo era o caminho popular. O caminho da maioria. Andar junto com o bando. Efeito manada. E para que isso? No final das contas. Um sentimento de vazio. Então, reflita você. O quanto você está sendo movido por falsas necessidades. Porque enquanto você for movido por falsas necessidades, Deus, o Criador, através de todos esses mecanismos que envolvem o seu subconsciente, envolvem a sua história familiar, envolvem as habilidades que você recebeu, vai sabiamente tirar você desse caminho. E você vai achar que é azar. Você vai achar que é porque o outro fez algo para você. É porque não te permitiram. É porque não teve oportunidade. Então, refletindo dentro do seu coração sobre a sua própria família, a sua própria origem, as habilidades que eles tiveram, as quais você herda. Qual é o seu propósito real? Qual é o princípio que te move? O que realmente te move? Por que é que você está dando cabeçada? E pior, até quando você vai dar cabeçada? Quanto tempo você vai demorar para olhar para você mesmo, para o seu passado, para a sua infância, para os seus irmãos, especialmente para os seus pais, e perceber que você não tem motivo para reclamar, e perceber que toda reclamação volta-se contra você em um fracasso? Quanto tempo você vai demorar fracassando nas suas finanças, no seu trabalho, no seu relacionamento de casal, na sua saúde? Quanto tempo você vai ficar sentindo tristeza antes de perceber que essa tristeza é derivada
dos julgamentos que você faz à sua mãe? Quanto tempo você vai sofrer de ansiedade antes de perceber que essa ansiedade é derivada dos julgamentos que você faz ao seu pai? A força masculina, ao arquétipo masculino trazido do seu sistema familiar, de enfrentamento, de coragem, que de geração em geração, dentro desse arquivo de memória familiar, dentro de toda essa estrutura que te trouxe até aqui, veio se formando. Quanto tempo a arrogância, a ilusão de onipotência infantil que você traz da própria infância, que todos trazemos da infância, quanto tempo essa ilusão de onipotência vai ainda ficar te dizendo: não, isso não podia ter acontecido. Bora mudar o passado. Não, o seu pai não podia ter feito isso com você. Vamos mudar o meu pai. Quanto tempo essa percepção fantasiosa de que você pode mudar as outras pessoas vai te fazer sofrer querendo mudar as outras pessoas? Quanto tempo você vai sofrer diante daquilo que não pode ser modificado? Quanto tempo você ainda aguenta esse sofrimento? Essa é uma grande pergunta. Porque infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas faz parte da lei, faz parte do mecanismo que orienta a evolução do ser humano. É sim através do sofrimento e da dor que a maioria das pessoas conseguem tomar decisões importantes, deixar para trás esse sofrimento, deixar para trás a mágoa, deixar para trás a arrogância, deixar para trás a mágoa, perdoar, deixar para trás o vitimismo, porque não tem jeito. Você só tem dois caminhos. Em um caminho, você segue com a razão de reclamar, com a razão de que aquilo foi errado, dentro de padrões de certo e errado que você acha que é esse. Você acha que é o verdadeiro. Mas se algo fosse tão errado, Deus permitiria? Deus erra? Deus não seria perfeito? O Criador não fez todo esse equilíbrio dentro de uma perfeição poética? Por que ele estaria errando com você? E por que você teria que levantar o queixo, estufar o peito e falar: Deus, o Senhor errou comigo? E nesse caminho, aonde você segura a razão, eu tenho razão, porque isso não podia ter acontecido, isso foi errado. Nesse caminho, com a razão, você vai para o sofrimento, para a morte, para o adoecimento. Não, meu pai não poderia ter Alzheimer. E assim, você desenvolve Alzheimer. Não, o meu pai, a minha mãe, não podia ter me deixado na casa da minha avó para minha avó criar. E assim, você tem filhos, separa e os abandona. Repete aquilo que você mais julga. Então, nesse caminho de razão, você caminha para o sofrimento. Nesse caminho de reter a razão de vítima. E tem um outro caminho, que você abre mão da razão de reclamar. E nesse outro caminho, sim, você consegue realmente ser feliz. Você caminha para a vida.
A vida foi te dada do jeito que ela é. E a vida compreende o antes, o durante e o depois. E essa é a vida que foi te dada. Quando você toma a vida, e desse lado aqui você toma a vida, você para de reclamar do que foi, do que é e do que será. E para de temer sobre o que será. Aqui, você abre mão da razão de reclamar sobre o que você acha que é certo e o que é errado, e assim você caminha para a vida, tomando a vida. Aqui você reclama, você tem razão e rejeita a vida. Essa aqui não serve. Essa infância para mim não serve. Então manda a vida embora. E aqui caminha para a morte. Entenda-se morte como sofrimento. Entenda-se morte também muitas vezes como a morte. Um acidente grave. E aqui você, absorvendo, retendo, tomando a vida como ela é e nutrindo no seu coração um sentimento de gratidão, você caminha para uma vida abundante em todas as áreas. Uma vida leve, uma vida alegre, saúde, relacionamento que flui, trabalho com reconhecimento, dinheiro para fazer o que você quiser. Aqui. Só que aqui você tem que receber também um pedacinho da vida que se chama propósito, que se chama missão, o motivo para o qual você foi criado. E aí existe a necessidade dessa busca pelo motivo para o qual foi criado. A habilidade que você tem, o recurso que foi te dado como um talento, pelo qual você vai ajudar a humanidade, servir a vida, melhorar a vida. Como isso toca o seu coração? Márcia Gaioso, minha querida, obrigado. Comprou um selo. Muito bom, obrigado. Gostei. Isso, nossa terapeuta. Theta Healer de primeira. Entre outras expertises. Coloca aí nos comentários como isso toca o seu coração. Qual é a sacada que você tem nesse momento? Então, existem várias formas. Eu ia falar 2 formas, mas existem várias formas de você perceber aonde você está errando, o que você está fazendo de errado na sua vida. Como você percebeu? A primeira forma é uma forma de busca. Você busca essas respostas através do desenvolvimento pessoal, através das terapias. O próprio coaching hoje se mistura intensamente com as terapias, porque o coaching clássico ele foi criado para trazer desempenho a atletas que precisariam chegar a um desempenho X. Só que eles perceberam que o resultado matemático, o resultado numérico de um desempenho só vem através de um alinhamento emocional que essa pessoa precisa ter. Então, o coaching, assim como as terapias, assim como a busca do autoconhecimento, a transcendência através dos processos meditativos, tudo isso faz parte do que você precisa para se encontrar, do que você precisa para saber por que você sofre. E através dessa resposta, você chega a se libertar, a se liberar desse sofrimento.
Dalciliones, na nossa vida nada é por acaso. Exatamente. Deus escreve certo por linhas tortas. E quando ele escreve uma linha torta, e você não entende. Por quê? Porque está torta, mas o que está escrito dentro dela é certo. Então, existe um caminho a ser seguido. Existe um caminho a ser seguido. E que é dentro das leis divinas, que vão muito além das leis humanas. E você sai um pouquinho de lado e o sofrimento vem e fala, volta. Aí você vai para o outro, o sofrimento vai e te coloca para dentro. Desculpa. Então a Bela está trazendo, assistindo os seus vídeos, eu realmente saquei e realmente é isso que você está falando. Sou outra pessoa. Obrigado, Bela. Dalciliones, deixa gravado, por favor. Vou deixar gravado, depois de tanto tempo sem fazer live. Claro, vou deixar assim. Ó, Yolanda Maria, meu pai foi assassinado. Não aceitava esse fato, mas estou trabalhando isso e estou bem melhor. Yes, parabéns. Yolanda Maria. Sheila de Jesus, estou parada aqui com sua frase, que todas as leis já estão dentro de nós. Estão, Sheila. Não só as leis estão dentro de você, mas como a justiça está dentro de você. Então, quando você acessa o sistema familiar, a história, todo aquele contínuo de causa e consequência, que deu origem a quem você é, e você, arrogantemente, julga, apedreja, nega a lei divina contida dentro de você, te faz sofrer como uma corrigenda, como um corretivo, para que você esteja cada vez mais dentro dessas leis, dentro dos mecanismos, dentro dessa perfeição. Isso veio depois do livre-arbítrio, da liberdade. Junto com a liberdade, a gente ganhou a possibilidade do erro. E a possibilidade do erro, a correção. Dilma, doutor, o que está relacionado a não conseguir concluir o ensino superior? Dilma, é o seguinte, dificuldade de concluir algo pode ter várias causas. A fenomenologia é o estudo do que se observa. Então, a dificuldade de concluir é deixar para depois, é procrastinar. E traumas gestacionais pode causar isso. Movimento interrompido diante do afeto pela sua mãe, especialmente, mas também pelo seu pai, pode ter isso. Se você julgar, seja pela pena ou seja por qualquer coisa que seja, os seus pais ou os seus avós, por não terem curso superior, você pode chegar no final do curso e não completar. Exatamente para você não ter curso superior. Então, traga isso para o seu coração dentro de um processo que não só aceita. Aqui a doutora Vanessa Silva está trazendo aqui. Como aceitar uma morte de uma mãe e de um filho que ficou alguns dias atrás. Como aceitar e seguir. É o seguinte, Vanessa, não é só aceitar. O problema é isso, que você só aceitando, se você só aceitar, é como se você dissesse assim, Deus, tá bom, eu, na minha magnitude, permito. E não é isso. Toda a criação foi configurada com uma grandeza muito maior que a sua.
E você precisa, além de aceitar, você precisa agradecer. Você precisa agradecer as coisas que são. E existe um mecanismo em que o seu subconsciente cria a sua própria realidade. E ele cria através de imagens mentais. Se você ficar agarrada, entrelaçada quanticamente com a informação da morte de alguém, e esse entrelaçamento acontece pela raiva, pela pena, pela vergonha ou pelo medo de morrer também. Você cria a imagem de morte na sua mente e você traz para a sua vida a morte. Às vezes, morrendo mesmo. Você cria uma morte semelhante. Mas às vezes você cria uma crise de pânico, onde você tem um sentimento de morte repetido. Ou às vezes você cria uma depressão, que é morrer aos poucos, que é morrer dia após dia. Então, eu queria falar aqui para você que a morte é injusta, a morte de uma criança é um absurdo, não poderia acontecer. Eu tenho filhos. Eu sei o quanto deve ser doloroso sentir a morte de um filho. Mas que resultado isso vai ter? Que tipo de benefício vai ter a revolta? Que tipo de benefício vai ter a dor? Nenhum. Pelo contrário, malefício. A repetição do sofrimento. Márcia está trazendo, Jim, traz coisas tão importantes e profundas de forma tão clara e simples. Se puder, escreva um livro para nós. Márcia, que é isso, menina? Você pegou no campo aí. Esses dias eu iniciei a escrita do meu livro. Eu já tenho um livro escrito, que é o e-book do Método Autoliberação para a Vida. Mas eu iniciei a escrita de um outro livro, que tem a ver com essas reflexões que eu trago para vocês aqui e tem a ver com as minhas próprias experiências de liberação emocional nos meus processos de liberação, nos meus processos meditativos, nas minhas expansões de consciência, onde eu consegui acessar situações profundas de dentro do meu sistema familiar e como isso repercutiram na minha vida. Os resultados que isso trouxeram na minha vida. Rogério Cigarini, meu cunhado, que bom ter você aqui. Diego Unter, meu irmãozão, médico também. Parabéns, meu irmão, você é fera demais. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por vocês. E então, dentro disso, tudo que eu estou explicando para vocês aqui, eu desenvolvi a expertise da liberação emocional. Então, quem me acompanha aqui há mais tempo, já deve ter realizado uma autoliberação aqui ao vivo comigo. Quem já realizou, coloca aí nos comentários como foi para você. Quem já esteve aqui fazendo uma autoliberação ao vivo, eu conduzo, semelhante a uma meditação guiada, um processo que você expande a consciência. Hoje eu preferi não trazer, porque tinha muita história para contar. Saudade de vocês. Mas as próximas lives eu prometo, eu vou trazer a autoliberação aqui ao vivo. Dalciliones, cadê a Laís? Eu também estou me perguntando o que está acontecendo, que ela não apareceu aqui. Já tem tanto tempo que eu não faço live que eu acho que ela desacostumou. Mas ela não podia ver eu na frente do celular, que ela já chegava. Tá fazendo live para vir aqui chamar, falar alguma coisa. Tá esperando você para dormir, amor? Alguém perguntou agora, cadê a pequena? Não, eu mandei ela para dormir. Ela tá quietinha lá. Ela tá lá em cima, esperando a Ju para dormir. Mas se ela tivesse sacado que eu tô fazendo live, ela tava aqui agora. Ela tava aqui agora. Mas nas próximas ela vai aparecer, com certeza. E Ju também, né, amor?
Ju tem altas coisas para contar para vocês aí. Olha só, Carmineide falando da autoliberação, foi maravilhoso. Bela, já fiz, foi maravilhoso, foi libertador. Tem alguém aí que já fez uma liberação emocional individual comigo, uma sessão de liberação emocional ou algum mentorado da mentoria autoliberação sistêmica, que queira trazer um feedback aqui pra gente? Betinha, impressão minha ou você emagreceu? Olha, pode ser o filtro, viu? Ou emagreci uns quilinhos, pode ser sim. Calil tá rindo ali, né, filhão? Então, galera, é o seguinte. Eu acabei de trazer para vocês aqui descobertas recentes. Pô, eu tô no processo de desenvolvimento pessoal há muitos anos. Desde os 9 anos de idade, eu já queria ser médico. Eu já queria ajudar pessoas. Aos 12 eu já queria ser psiquiatra, já estudava a mente humana. Estudava os processos de transcendências, especialmente no que diz respeito à religião, espiritualidade. E me atraía muito isso. E eu fiquei 2 meses sem me pronunciar, digamos assim, exteriormente aqui nas redes sociais. É lógico que meu trabalho continuou, meus atendimentos continuaram. Claro, sou médico, sou terapeuta, sou mentor, né? Não tinha como eu parar os meus atendimentos se eu nem queria isso. Mas, de certa forma, eu parei por 2 meses o que eu estava fazendo aqui para refletir sobre o que estava acontecendo, para refletir sobre o que eu estava trazendo, para cada vez mais trazer para vocês aquilo que vem de dentro, que vem da minha essência. Então, e cada vez mais eu descubro causas dos meus sofrimentos. E cada vez menos eu tenho sofrimentos. Os meus sofrimentos, se eu for ver 3 anos atrás, eram muito maiores. Se eu for ver 5 anos atrás, eram muito maiores. Se eu for ver 10 anos atrás, nem se fala. Eu sofri foi de depressão. 6 anos com depressão. Comi o pão que o diabo amassou, literalmente. Numa separação conjugal da mãe do meu primeiro filho. Então, eu precisei ir em busca disso. Eu precisei aprender a encontrar dentro de mim todos esses mecanismos inconscientes que levavam à minha própria autossabotagem. E isso é um processo contínuo. Não vai achar que você vai chegar e tá pronto, tô pronto, acabou. Não tenho problema nenhum mais. Descobri algo que resolve tudo na minha vida. Não. A diferença é que você passa de fase. A diferença é que aquele problema você resolve e aí surgem outros. Talvez mais difíceis. Talvez mais, digamos assim, mais profundos. Mas que você pode ter a capacidade de resolvê-los. Quanto mais você busque. Quanto mais você entenda as leis que movimentam a vida à sua volta. A primeira pessoa que quis voar, ela olhou o passarinho, ela olhou o urubu voando lá e falou, esse negócio é legal, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Ela começou a estudar as leis da aerodinâmica. E tem até na mitologia, né, assim, Ícaro, né, que com as asas de cera, ele voou, mas caiu. Mas trazendo para uma ciência mais atual, precisou-se saber tudo a respeito da aerodinâmica para hoje a gente ter aviões eficientes,
Um avião é mais eficiente do que um carro para você se transportar. Ele tem menos acidente, menos pessoas morrem de avião, parece mais arriscado, do que de carro, que parece menos arriscado. Então, para tudo existe uma ciência já concebida, prévia, a qual você pode e deve buscar. Pode e deve buscar esse auxílio. E é para isso que existem as pessoas que estudaram. Tem coisa que eu descubro em meus processos meditativos que eu penso assim, caramba. E quando eu puder contar sobre isso às pessoas, e quando eu puder auxiliar pessoas com esse recurso, meu Deus, é um sentimento de júbilo, é um sentimento de alegria, é um sentimento de contentamento. E é por isso que eu estou aqui. Eu parei um tempo, não foi porque eu estava insatisfeito com o que eu faço. De jeito nenhum. Eu parei um tempo para refletir e trazer o meu melhor. Porque ali eu acho que eu não estava trazendo o meu melhor. Agora sim, o meu melhor. Enquanto eu estiver trazendo o meu melhor, eu vou estar aqui com vocês. E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Já tem um bom tempo que a gente não lança turma. Já tem mais de um ano que a gente não lança turma do método ALV. E hoje a gente tem os nossos processos de mentoria, as nossas sessões individuais, o meu atendimento psiquiátrico continuou e continua acontecendo normalmente. Mas em breve a gente vai ter aí o método Autoliberação para a Vida gravado, e nós temos uma nova turma do método Autoliberação para a Vida, e temos um projeto de uma turma especialmente para terapeutas, para quem é terapeuta e pretende e sente que faz sentido usar a liberação emocional nos seus atendimentos. Então, fiquem de olho nas nossas postagens aí, estejam conosco e bora fazer um print? Bora fazer um print? Amor, e no próximo print você tem que estar comigo aqui, tá, meu bem? Deixa eu só desativar o comentário aí. E vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Vou colocar a cruz dentro do coraçãozinho. Vai. Printa aí, galera. Esse print você vai postar no seu story, você vai me marcar. E você vai escrever pelo menos uma frase, uma palavra. Não, uma palavra é pouco. Estou pegando leve demais com vocês hoje. Você vai escrever uma frase que você aprendeu hoje aqui. Algo que fez relevância para você. Algo que fez valer a pena você estar aqui com a gente hoje. Eu vou até repetir a pose, quem não printou. Então você printa e você vai mandar no seu stories e me marcar. @Dr. Jim. Que eu vou te repostar. Beleza? Ó, beijo no seu coração. Compartilhe, transborde uma frase que você aprendeu hoje, que fez diferença na sua vida, as pessoas que te seguem, tá? E me marca. Vai divulgar meu trabalho também. Contribuir para o que eu faço. Você tá parecendo Doutor Estranho. Muito obrigado. Doutor Estranho. Tô parecendo Doutor Estranho, assim? Voltou a fazer o arco do Doutor Estranho aí. Beijo, galera. Valeu. A gente vai ter live toda semana agora, tá? Eu vou avisar que dia. Valeu.